Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 146, do 1 ao 10. Em algumas traduções, é o Salmo 145. É um salmo de louvor. Aqui na Bíblia, a tradução da CNBB, ele começa com o título: Para sempre o Senhor é fiel. Que coisa linda. Nessa manhã nós começamos o nosso dia tendo esta garantia. Deus nunca vai nos trair. Nunca. Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai nos deixar. Nunca. Independente do que aconteça. Independente até das nossas respostas. Porque a fidelidade do Senhor é para sempre. Nós até podemos ser infiéis, mas Deus nunca paga a nossa infidelidade, traindo a nossa confiança ou a nossa amizade. Que Deus maravilhoso. E a palavra diz assim: aleluia! Louva o Senhor, minha alma. Louvarei o Senhor enquanto eu for vivo. Enquanto eu viver, cantarei hinos ao meu Deus. Não confieis nos poderosos, em seres humanos que não podem salvar. Exalam o espírito e voltam ao pó da terra, e nesse dia acabam seus planos. Feliz quem recebe auxílio do Deus de Jacó, quem espera no Senhor seu Deus, Criador do céu e da terra, do mar e de quanto contém. Ele é fiel para sempre. Faz justiça aos oprimidos, dá alimento a quem tem fome. O Senhor livra os prisioneiros. O Senhor devolve a vista aos cegos. O Senhor levanta quem caiu. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, Sião, por todas as nações, reina por todas as gerações, reina para sempre. Aleluia. Aleluia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Louva o Senhor, minha alma. Diz ao seu coração nesta manhã, meu querido, minha irmã. Talvez você até queria que te dissessem coisas, né? Daqui a pouquinho. Que te ensinasse algo, desse uma direção para a sua vida, no concreto do que você está enfrentando. Mas vamos começar pelo mais importante. Vamos dizer para a nossa alma que está na hora de acordar. Vamos dizer para ela que volte à vida. E é isso que essa palavra está fazendo quando nos leva a dizer para a nossa alma: louva o Senhor, minha alma. Enquanto eu for vivo, louvarei o Senhor. Enquanto eu viver, eu louvarei a Deus. Enquanto eu respirar, eu louvarei a Deus. Enquanto eu viver, eu cantarei hinos a meu Deus. E depois de dizer isso, né? A si mesmo, louva o Senhor, minha alma. Louvarei ao Senhor enquanto eu for vivo. Enquanto eu viver, cantarei hinos a meu Deus. Aí vem o conselho da palavra de Deus para nós. Não confieis nos poderosos. O que isso significa? Que nenhuma pessoa que detenha poder é confiável? Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, não. Em todo grupo tem a sua cota de calhordas. Em todo grupo, em toda fatia de ser humano tem ali uma porçãozinha meio estragada. Mas isso não quer dizer que todo mundo é igual, não. Não dá para colocar
todas as pessoas como se fossem farinha do mesmo saco. Tem pessoas que se enriqueceram, mas são pessoas confiáveis. À custa de muito trabalho, usando a própria inteligência, envolvendo pessoas adequadas, focado nos seus objetivos. Teve gente que enriqueceu, sem precisar se vender, e continuou sendo uma pessoa confiável. Há pessoas que subiram a posições de poder e que com muito custo se mantiveram ali, viu? Para poder, mantendo-se íntegras, para manter a própria integridade, tiveram que pagar o preço. Mas são pessoas confiáveis. Então por que a palavra de Deus nos diz: não confieis nos poderosos? Não ponha a sua fé nos poderosos. Aquela fé que você deveria pôr só em Deus, não ponha em poderes humanos que não podem salvar. Trata-se de colocar pessoas num lugar que só Deus deveria estar. Quando nós passamos nas dificuldades da vida, a contar com aquele apoio humano, com aquele relacionamento, com aquele padrinho, né? Padrinho, madrinha, dizer assim: eu tô bem guardado, porque eu tenho essa pessoa em meu favor. Se eu tiver alguma necessidade, ela é quem vai me socorrer. Coitado de quem pensa assim. Não ponha sua confiança em pessoas. Tenha amigos, confie em seus amigos, os queira bem, mas são pessoas que não podem salvar, e muitas vezes podem ajudar, mas não podem salvar. Quem depois de topar, não é, com uma porta aberta no meio da rua e ser esmagado por um carro, não é? Porque foi o que aconteceu com esse moço, ele foi esmagado. Depois de abrirem a porta do carro e ele colidir com a moto ali contra a porta e se estatelar no chão, um carro veio e passou por cima dele. Ele mesmo disse: precisei ser reconstruído, porque foi esmagado. E mesmo vendo todo o trabalho, todo o empenho dos médicos, qual foi a experiência que ele fez? Poderoso é o Senhor, que mesmo pelas mãos dos médicos salvou a minha vida. Fui salvo pelas mãos de Deus. Acredito em milagre. Recebi um milagre. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Vamos elevar nesta manhã o nosso coração a Deus. E não depositar em pessoas tão frágeis como nós a nossa confiança em seres humanos, como diz aqui a palavra, que não podem salvar. Por que eles não podem salvar? Porque eles exalam o espírito e voltam ao pó da terra. É um jeito bonito de dizer, porque morrem. Essa pessoa que você resolveu ter como arrimo, ter como seu apoio, ter como a âncora da sua vida, como a sua coluna inabalável, essa pessoa vai voltar ao pó da terra, mais cedo ou mais tarde, como você também vai, como eu também vou. E quem põe a sua confiança num ser humano, quando ele se abala, o outro se abala junto. Por isso que, independente da pessoa morrer ou não, gente, nós temos que seguir a nossa vida olhando para Cristo. Ele é a rocha segura e inabalável. Se, por exemplo, aqui dentro da Canção Nova, eu tiro os olhos de Cristo e começo a colocar nas pessoas, aquela pessoa para quem eu olho e tenho como referência, quando essa pessoa vacilar, eu vacilo junto. Se você estiver segurando firme numa pessoa e o seu equilíbrio estiver dependendo dela, você está de pé porque você está segurando nela. Essa pessoa tropeça e cai. Adivinha o que vai acontecer com você? Nós precisamos nos firmar naquele que não vacila, naquele que é sempre firme, o nosso Deus, naquele que nem a morte pode tirar de nós. Então por que a palavra de Deus nos diz para nós não depositarmos a nossa confiança no ser humano? Porque o ser humano passa. Quanto tempo vai viver essa pessoa que você se apoia nela? Ela não sabe, você não sabe, eu não sei. A palavra de Deus nos diz: um dia a pessoa passa.
E quando ela morre, os seus planos se acabam. Agora vem a resposta, o caminho por onde seguir. Feliz quem recebe o auxílio de Deus. Feliz quem abre o seu coração para receber o auxílio de Deus. Feliz quem espera no Senhor seu Deus, Criador do céu e da terra, Criador do mar, Criador de tudo quanto Ele contém. Feliz de você que se abre para receber de Deus o que Ele tem para te dar, porque Deus é fiel para sempre. Mesmo que você tenha mentido, Deus não vai mentir para você. Mesmo que você tenha desistido dele, Ele não vai desistir de você. Mesmo que você tenha virado as costas para Ele e deixado de amá-lo, o Senhor nunca virou as costas para você e nunca deixou de te amar. Tanto que a imagem de Deus para nós é braços abertos e coração escancarado. Eu vinha para cá, sorrindo para a vida, rezando e pensando na humildade de Deus. Deus é humilde demais, porque se a gente tivesse uma pessoa que a gente aconselha, que a gente corrige, que a gente ajuda, e essa pessoa estivesse sempre dando com os pés nas costas da gente, sempre voltando atrás no propósito, no bom propósito que ela disse que ia assumir, sempre deixando de levar a sério as próprias palavras e os próprios compromissos, provavelmente a gente poria de lado essa pessoa na nossa vida, e Deus não. Sempre pelo nosso bem, sempre acreditando que nós vamos mudar. A gente pensa que fé é uma coisa própria do ser humano só, né? Gente, Deus tem fé em nós. Deus tem uma grande fé na gente. Tem fé de que nós vamos mudar, tem fé de que nós vamos nos comprometer com Ele, tem fé de que nós vamos aceitar a sua salvação, porque a palavra fé e a palavra fidelidade vêm da mesma raiz. Não é? Porque acredita em nós. A fidelidade de Deus é para sempre. E a fidelidade de Deus se traduz em gestos concretos. Como é que Deus é fiel? Fazendo justiça a quem está esmagado, fazendo justiça a quem está oprimido, fazendo justiça a quem está sendo perseguido. Não deixa faltar comida para quem está passando fome. Se tem uma pessoa que caiu nas armadilhas do mal, Deus livra esta pessoa. Se esta pessoa recebe o seu auxílio. Feliz quem recebe o auxílio do Deus de Jacó. Eu vivo tão atormentado, me sinto tão prisioneiro. Mas veja, não basta simplesmente querer sair desse poço sem fundo, ou do fundo do poço. É preciso se abrir à ajuda de Deus. E se abrir à ajuda de Deus é seguir com Deus por onde Ele nos leva. Como é que a gente diz que recebe a ajuda do médico se ele diz, tome o remédio e a pessoa não toma? Se diz para a pessoa, não faça exercícios bruscos e a pessoa faz. Como é que pode dizer que recebeu ajuda? Não recebeu, recusou a ajuda. Uma vez, uma pessoa que eu tenho em grande consideração, porque ela foi importante, muito importante no momento da minha vida. Essa pessoa disse que andava com moto a 200 km por hora. Que fazia as curvas com a moto, que ele às vezes achava que ele não ia conseguir trazer a moto de volta. E brincando assim, ele entrou debaixo de um carro e arrebentou-se todo. E o braço dele quebrou de uma tal forma que não se sustentava mais. Ficou com aquele braço todo deformado. E aí, numa certa altura, assim que aconteceu o acidente, parou a ambulância do lado. E ali os paramédicos saíram para dar assistência para ele. Ele disse, não, ninguém põe a mão em mim não. Porque quem cuida de mim é Deus. Quem vai arrumar meu braço é Deus. E entrou no próprio carro sem aceitar ajuda e ele disse, eu coloquei meu braço de volta no lugar. Porque não deixei que ser humano nenhum pusesse a mão em mim. Eu falei para ele,
Às vezes eu perco a amizade, viu, gente, por causa de coisas assim. Eu falei para ele, isso que você fez não é um testemunho. Se eu fosse você, não contava isso para as pessoas. Se você fez é um contra-testemunho. É uma demonstração de falta de inteligência e de tentar a Deus. Porque não foi Deus quem colocou o seu braço de volta no lugar, foi você. Depois de ter recusado a ajuda de Deus. Porque aquela ambulância que parou do seu lado para poder colocar o seu braço de volta no lugar, foi Deus quem mandou a ajuda. E você recusou. Ele disse, não, mas meu braço... Eu falei, seu braço está deformado. Seu braço colou errado. Seu braço ficou fraco. E poderia não ter ficado assim se você tivesse aceitado a ajuda de Deus. Só que veja, nós muitas vezes queremos que a ajuda de Deus se manifeste de uma forma alienada. Um anjo que desce, uma luz que nos envolve. Tiago falou muito bem, lembrou muito bem aqui essa pregação do Padre Léo. Deus não faz os seus milagres na nossa vida sem contar com a cooperação humana. Nenhum milagre, nenhum, na face da terra, desde que o ser humano é gente, jamais aconteceu sem Deus contar com o ser humano. Para o Filho de Deus se encarnar, foi preciso do sim de uma mocinha. A bendita entre todas as mulheres, a Virgem Maria. Para salvar a Sagrada Família, Jesus e Maria, que iam ser ali mortos, se tivessem ficado onde ficaram, foi necessário o milagre da proteção de Deus na vida de Nossa Senhora. Olha quem, hein? Na vida de Nossa Senhora, do próprio Filho de Deus, se deu por meio de José, de São José. E se você percorrer as páginas da Bíblia, você vai ver que a ajuda de Deus sempre chega por meio de alguém, por meio de uma situação, de um fato. Deus sempre se vale das pessoas para isso. Então hoje, se você diz assim, me sinto preso, a palavra de Deus está dizendo, a felicidade da sua libertação virá por você se abrir à graça de Deus. Virá por você se abrir à ajuda que vem do Senhor. O Senhor devolve a vista aos cegos. O Senhor levanta quem caiu. O Senhor ama os justos. Por que diz aqui que o Senhor protege os estrangeiros? Porque em muitos países, gente, o estrangeiro não tem direito a nada. Tem país que você vai, o estrangeiro não pode usar o hospital público. Porque o hospital público é para os nacionais, para as pessoas, para os nativos, para as pessoas que ali nasceram. Tem certos cargos que um estrangeiro nunca vai poder ocupar. E olha, dependendo do lugar, é tão radical que para o estrangeiro só resta ser mendigo. E aí o que diz a palavra de Deus para nós? Que mesmo quando a pessoa é estrangeiro, sem nenhum direito, ou um órfão, uma viúva, sem ter a quem recorrer, é do Senhor que lhes vem a proteção. Talvez você diga nesta manhã, eu não tenho ninguém que seja por mim. Mentira, você tem sim, Deus é por você. E se Deus é por você, do que você vai ter medo? Meu marido morreu, mas eu não tenho quem cuide de mim. Não diga isso, porque você tem. Desde que seu marido faleceu, Deus te assumiu sob os seus cuidados. Também nesta matéria, Ele cuida do órfão. Não tenho pai, não tenho mãe que cuide de mim, mas Deus sempre faz aparecer uma pessoa boa, que faz às vezes de pai, faz às vezes de mãe. E olha quantas vezes Deus abre caminho, como um pai faria pelo filho, Ele faz por nós. Mas diz a palavra que o caminho dos pecadores, o caminho dos ímpios transtorna. E pelo pecado transtorna a gente. E olha, é próprio do ímpio, porque o ímpio é aquele que não tem um coração de filho em relação a Deus. Não conta com Deus. É próprio do ímpio
colocar a sua segurança em pessoas, em situações, em coisas, em algum tipo de privilégio. O que acontece com ele? Ele acaba transtornado. A falta de confiança em Deus transtorna a nossa vida. A falta de fé é um transtorno, gente. Escreva isso para você. A falta de fé é um transtorno. Viver sem fé é ter a vida transtornada. Porque do mesmo jeito que a gente não consegue viver sem respirar, é impossível ter vida interior sem a gente ter fé. A fé é indispensável para mim, é indispensável para você. O que significa isso? Que nenhum de nós está dispensado de crer. E se a gente não crê em quem a gente deve, nós vamos crer naquilo que a gente não deve. Se a gente não colocar a nossa fé naquele que pode nos salvar, nós vamos colocar a fé em seres humanos que não podem salvar. E diz aqui para nós a palavra de Deus, nos mostra aqui a palavra de Deus, que tudo na nossa vida é um ato de fé. Tudo. Todo relacionamento é um ato de fé ou um ato de não fé. Por que a palavra de Deus nos diz aqui, ó, não confieis nos poderosos? Pode traduzir tranquilamente de outra forma, dizendo assim, não ponha a sua fé nos poderosos. Porque tem um certo tipo de relacionamento que a gente vive com quem tem mais possibilidades que nós, que é um ato de fé que a gente põe na pessoa. Mas também, às vezes, muito casamento acaba por um ato de não fé. Quando a gente já não acredita mais naquela pessoa, ao ponto de nada que ela diz ser verdade para nós, ter peso para nós, ter valor para nós. Então, todo relacionamento é um ato de fé ou de não fé. Ou você acredita ou você não acredita na pessoa. Não existe relacionamento sem botar fé na outra pessoa. Não existe. Pode olhar que quando alguém diz assim, e essa pessoa? Você diz, eu não tenho relação nenhuma com ela, não tenho relacionamento nenhum com ela. Até o jeito da gente falar mostra que a gente não bota fé naquela pessoa. Não existe relacionamento, não existe casamento, não existe relacionamento bom entre pais e filhos, não existe relacionamento bom entre sócios, entre amigos, colegas de trabalho, se você não põe fé na outra pessoa. E não há confiança. Não há confiança, não tem como alguém confiar em você se você não for uma pessoa íntegra. Não tem como você confiar numa pessoa falsa. O que é uma pessoa falsa? Que você não sabe quem ela é, você não sabe quem que você está contando, com quem que você está lidando. Uma pessoa que tem meias medidas. Porque a hora que você conta com ela, ela falta, ela tem meia medida, ela não é por inteiro. Sem a gente se dá por inteiro, nós não vamos ter a confiança das pessoas. Essa palavra está nos dizendo para a gente não ter fé nas pessoas, de uma certa forma sim, e de outra forma não. Acho que a explicação ela ficou clara, mas eu insisto nela. É preciso ter fé nas pessoas sim. Ter fé de que jeito? Não como ela sendo o grande baluarte da sua vida, o seu arrimo. Ter fé nas pessoas significa ter fé na sua capacidade de mudar. Preciso acreditar aqui na capacidade que os meus irmãos têm de mudar, de se converter. Ter fé na bondade que existe no coração daquela pessoa. Nós precisamos ter fé na presença de Deus que habita no outro. E isso sim, essa fé é saudável. É preciso ter fé em si mesmo. Você precisa acreditar em si, porque senão você vai ser uma pessoa sem convicção. Ter convicção, confiar em si mesmo numa certa medida é joia. Agora, preste atenção à sua volta, veja o cenário que te envolve e pergunte a você mesmo, quem são as pessoas que você conhece que venceram na vida? Vamos até abrir um pouquinho mais. Quem são as pessoas que vencem na vida? A palavra de Deus nos dá um retrato. E nos diz aqui
são aquelas que são capazes de acreditar em Deus, de acreditar nos outros e de acreditar em si mesmas. Quem vence na vida são aquelas pessoas que acreditam. Não vamos confundir vencer na vida com ser bem-sucedido nos trabalhos. Porque às vezes a pessoa venceu no trabalho, mas isso não quer dizer que venceu na vida. Tem muita gente que foi tão infeliz, apesar do seu sucesso no trabalho, que não quis, encerrou a própria vida por conta própria. Como é que você vai dizer que essa pessoa teve sucesso na vida? Quem são as pessoas que tiveram sucesso na vida? A palavra de Deus nos diz, feliz. Que é maior sucesso do que ser feliz? Que é maior fracasso do que ser infeliz? Feliz quem recebe o auxílio de Deus. Felizes são aquelas pessoas que são capazes de acreditar em Deus, nos outros e também em si mesmo. Gente que é clara em seus valores. Pessoas que se dedicam por inteiro, que têm integridade, que têm convicção daquilo que querem. Gente que sabe o que quer na vida e porque sabe o que quer faz tudo bem feito. Essas pessoas vencem. Isso é ter fé na vida, né? Uma pessoa assim, ela vai se dar bem em qualquer lugar em que ela estiver. O invejoso vai continuar odiando ela onde quer que ela vá, porque onde você puser essa pessoa, ela dá certo. Você muda ela de lugar, às vezes, pensando que ela vai ficar ruim ali, vai ficar triste, vai ficar fracassada. Não, ela reage, porque ela é uma pessoa de fé, ela tem convicção. É a fé que faz a pessoa avançar. Sem fé você vai ficar parado, sem fé você vai ficar triste, sem fé você vai ficar desanimado, sem fé você será um derrotado. O que derrota a gente não é o erro, o que derrota é a gente perder a fé. Sabe? É preciso acreditar. A vida nos mostra que é preciso acreditar. Até ateu vai chegar para você e vai dizer assim, você precisa acreditar, bola para frente, segue a sua vida, meu irmão. Só que até aqui nós estamos falando simplesmente de uma fé humana. Agora, quando você pega essa fé humana e deposita na palavra de Deus, meu amigo, ela entra num outro nível, ela sobe num outro estágio, aonde o anjo diz ali para Nossa Senhora, naquela altura, para essa pessoa, tudo se torna possível, porque a sua confiança está em Deus, para quem nada é impossível. E Jesus lá na frente vai dizer, tudo é possível para quem tem fé. Isso é palavra de Cristo, é palavra de Jesus. Dizendo para mim e para você que se a gente acreditar, nós vamos alcançar. Uma pessoa consegue ir tão longe quanto ela pode acreditar. Se a sua vida está indo muito fraquinha, muito curtinha, é porque você está acreditando pouco. Acredita um pouco mais. Acredita que você pode chegar lá que você chega. É claro, a gente não está dizendo para a pessoa ser idiota. Porque tem gente que põe metas tão altas que são inalcançáveis. Não é? Isso aí também, gente, é ofender a própria inteligência fazer isso. Mas na medida do possível, não foi o que disse aí São Vicente Paulo para nós? Quando a gente faz o que é possível, na medida do possível, sobe o seu objetivo. Cresce a sua meta. Mira um pouquinho mais longe, porque você vai chegar lá. Depositar a fé na palavra de Deus, você sabe o que é? É você acreditar e obedecer a Deus. Porque quando nós não sabemos o que fazer, São Tiago nos diz que nós devemos recorrer a Deus, porque Ele vai nos mostrar o que nós devemos fazer. Quando a gente não sabe, veja, quando a gente não sabe, São Tiago diz, peça a Deus porque Ele sabe e te dará saber. Te dará sabedoria. O saber fazer as coisas é, em primeira instância, um dom de Deus. Peça sabedoria para você viver bem seu casamento. Peça sabedoria para você tirar a sua empresa do buraco.
Peça sabedoria para você administrar esse relacionamento que está te custando tanto, que está te fazendo tanto mal, que está judiando de você. Peça sabedoria a Deus, porque diz a palavra que Ele dá generosamente, sem impor condições. Qual é a única condição que Deus coloca para a gente ser feliz? Só colocar em prática. Essa é indispensável, né? Sereis felizes sob a condição de colocar em prática. São poucas as condições que Deus coloca na palavra de Deus para nós. Eu lembro aqui para você duas: colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos manda. Perdoar e ser perdoado. Para você ser perdoado há aqui uma condição, mas para a sabedoria Deus não põe condições. A única condição é pedir, porque, como você vê, a palavra aqui nos diz: feliz quem recebe. Qual é a condição para a felicidade? Receber de Deus. Receber o quê? A graça de Deus. Receber o favor de Deus. E nada abre tanto o nosso coração quanto pedir. Mas quanto à sabedoria, Deus não põe condição nenhuma, desde que a gente peça e peça com fé. Depois veja lá São Tiago no capítulo 1. A única coisa que ele diz para a gente ter sabedoria é pedir com fé. Ele usa uma palavra lá, que é sinônimo de fé: convicção. Só que a sabedoria divina se traduz de uma forma muito concreta no que nós devemos fazer, que é acreditar e obedecer a Deus. Como é que você vai acreditar e obedecer a Deus? Tomando sobre si os pensamentos de Deus. Primeira coisa que você precisa fazer para obedecer é ter os pensamentos de Deus sobre você. Pensar como Deus pensa. Como é que eu vou descobrir, Márcio, quais são os pensamentos de Deus? Como é que você sabe o que eu penso? Você sabe o que eu penso pelo que eu falo. Como é que você vai saber o que Deus pensa? Por aquilo que Ele fala. E onde Deus fala? Ele fala na sua palavra, Ele fala na liturgia. Então eu preciso ter os pensamentos de Deus para eu ter a mentalidade de Deus. E isso vai me fazer sábio. Mas à medida em que eu vou tendo a mentalidade de Deus, eu vou morrendo para aquela minha antiga mentalidade de comodismo, de acreditar que a vida favorece a uns e outros não, de que certas coisas que acontecem é fruto da sorte. A gente acha que o outro se deu bem na vida porque teve sorte. Sorte sozinha não leva ninguém a lugar nenhum, meu querido. A sorte tem uns ditados muito bons. A sorte favorece as mentes preparadas. A sorte ajuda quem cedo madruga, não é? Então tem uma parte que cabe para nós. A gente precisa mudar essas mentalidades de que a vida não me favorece, de que Deus favorece a poucos, de conformismo, de consolo no erro. Então eu estou me sentindo aqui meio abandonado, sozinho, não estou muito bem interiormente. Vou buscar o meu consolo na cachaça, na maconha, na cocaína, nos prazeres que só me esvaziam de mim mesmo. E depois não sei porque que eu estou surtando. Eu busco me apoiar no pecado, depois não sei porque que eu me estatelo no chão. Termino aqui dizendo para você uma coisa que Jesus falou. Ele disse que se o grão de trigo não morrer, não produz frutos. Por que muitas pessoas que acreditam em Deus não produzem? Não progridem? Porque elas ainda não tiveram coragem de matar em si certos pensamentos que não são de Deus. Porque os pensamentos de Deus estão escritos na palavra de Deus. No coração de Deus está a convicção, está a certeza segura. No coração do homem, diz a palavra de Deus, está a ambiguidade, a indecisão. Põe as mãos sobre o seu peito e peça então essa graça a Deus. Já que a palavra dele nos diz que o coração é o que há de mais enganador. Ou seja, até sem maldade, o nosso coração se engana. Senhor, nós estamos então te pedindo esta graça de pôr o coração naquilo que nós estamos convictos, de colocar o nosso coração em quem nós temos fé.
em Ti, Senhor. E nunca abrir mão da nossa fé em favor de sentimentos. Oh, meu Deus, olha para as nossas necessidades nesta manhã. Quantos casamentos não foram bons, porque foram determinados pelo desejo, porque foram determinados pelo interesse, porque foram determinados pela paixão. Oh, meu Deus, quantos filhos cresceram sem educação, porque não foram corrigidos, porque o pai não se guiou pela convicção, porque a mãe não se guiou por aquilo que acreditava, se guiou pela dó, se guiou pela pena, porque queria ser legal. Senhor, nós te pedimos agora que nos dê essa fé de acreditar que nós podemos ser guiados pela Tua palavra e ela vai nos levar a ter um grande êxito na nossa vida, inclusive a encontrar as saídas para fora das situações de opressão que tantas vezes nós enfrentamos. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, dá-nos esta graça de pôr em Ti a nossa fé e em mais ninguém. Eis uma verdade absolutamente certa: se morrermos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Se, porém, o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Deus é fiel. Deus é fiel, não me abandonará. Ele abre o céu pra me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus Emanuel, comigo sempre está. Deus é fiel, não me abandonará. Ele abre o céu pra me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus Emanuel, comigo sempre está. Mesmo diante da minha fraqueza, das minhas inconstâncias e incerteza, Deus é fiel, meu refúgio e fortaleza. Deus é fiel, não me abandonará. Ele abre o céu pra me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus Emanuel, comigo sempre está. Se com Ele eu morrer, com Ele viverei. Se eu perseverar, com Ele reinarei. Deus é fiel, mesmo se eu não for. Deus é fiel, não me abandonará. Ele abre o céu pra me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus Emanuel, comigo sempre está.
abandonará. Ele abre o céu pra te abençoar. Deus é fiel, teus passos guardará. Deus Emanuel, contigo sempre está.